Oremos, então. Pai querido, Pai amado, estamos em tua presença, Pai, nessa noite. Primeiramente, agradecer a Ti, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Estamos aqui reunidos nessa forma, aqui pela internet, ó Pai, para poder aprender mais de Ti, para estar mais conectados contigo, Pai. Pai querido, abençoe a vida da Sônia, esteja dando sabedoria para ela cada vez mais, para estar nos instruindo, nos ensinando a Tua palavra, Senhor. Senhor, usa-nos, Senhor, para também compartilhar, Senhor, aquilo que aprendemos aqui, as outras pessoas, ó Pai. Abençoe, Senhor, a cada um que está aqui hoje, aqueles que não entraram ainda, ou aqueles que não vão poder entrar, seja também cuidando, Senhor, de cada um deles, ó Pai. Pai querido, obrigado, Pai, por todas as coisas que o Senhor tem nos dado, e é o que eu te peço, agradeço, em nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém. Muito bem, então a última aula nós falamos sobre o juízo final, o grande trono branco, em que todas as pessoas que ressuscitaram na segunda ressurreição dos ímpios foram julgados. E agora o próximo evento, né, porque nós estamos estudando a escatologia por eventos, por acontecimentos. Vocês perceberam que nós não pegamos o livro de Apocalipse desde o começo até o fim. Eu já dei aula assim do Apocalipse do 1 até o final. Mas essa matéria que eu estou dando aqui para vocês é por eventos, que é para vocês colocar na mente de vocês uma ordem cronológica, porque no livro de Apocalipse não tem uma ordem dos acontecimentos. Então, nesse estudo, eu tentei colocar assim, em ordem os eventos, os acontecimentos. E depois da ressurreição e do grande trono branco, onde os ímpios serão julgados para receber a condenação para o lago de fogo. Então, depois disso, o último evento em que fala no livro de Apocalipse é a aparição da Nova Jerusalém e o novo céu e a nova terra, que é o que nós vamos estudar hoje. Eu falo para o Daniel faz um tempão, que eu e o Daniel, a gente está no seminário junto, e todas as vezes que a gente vai falar, vai ensinar o livro de Apocalipse, a escatologia, sempre acontece coisa, né, Daniel? Sim. E aí eu falo, Daniel, o diabo não gosta que a gente fala da derrota dele e da nossa vitória, porque esse livro, esse assunto é um assunto que eu acho assim, muito importante, que pode ajudar os crentes a se manter fiel na presença de Deus, acreditando que o que tem por vir nem se compara com as tribulações, né? A própria Bíblia diz que as tribulações do tempo presente nem se pode comparar com a glória que vai nos ser revelada. Então, eu acho que estudar, para mim, ensinar escatologia e também, da mesma forma, aprender cada vez que eu ensino, isso aí enche o nosso coração de esperança. Nós estamos vivendo em tempos difíceis, que se aproxima a vinda do nosso Jesus. Então, esse estudo, esse conhecimento, nos traz esperança, nos traz alegria de dias melhores, de uma eternidade no céu, onde a gente vai ficar liberto de todas as aflições desse mundo. Então, eu acho que esse é um dos motivos que há uma dificuldade muito grande, tanto para ser ensinado esse tema, como as pessoas às vezes não têm paciência de aprender, né, de sentar, de fazer o que vocês estão fazendo. Vocês estão de parabéns, esses que chegaram até o final, porque vocês resistiram todo esse assunto complexo, né, e que a gente tem aqui a ousadia de tentar ensinar o que a gente sabe, né? Tem muitas coisas que eu aprendo cada vez que eu ensino, que eu vou pesquisando, que eu vou estudando, eu vou aprendendo mais, mas a gente nunca para de aprender, porque é muito complexo. Então, vocês estão de parabéns de ter permanecido, e hoje a gente vai estudar, né, sobre o céu, a última aula nossa de escatologia, tá?
Então, a eternidade, o céu, a Nova Jerusalém. Vamos lá. Esse assunto é bom, é gostoso. Mas os céus, antes, então, para a gente ter essa cronologia aqui na nossa mente, a gente está saindo do grande trono branco, onde os ímpios foram jogados no lago de fogo, junto com a besta, o falso profeta e Satanás. Né? Então, já houve o julgamento, e olha só o que acontece com o céu e a terra. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guarda para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então, nesse dia, né? Mas, amado, não ignoreis, aí volta para nós que somos salvos, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Nosso Deus é eterno, que é tempo para Deus não é problema, né? Então, ele não trata as coisas aqui nesse contexto. O Pedro, ele escreveu essa carta porque naquela época o Senhor, muitas pessoas que estavam ali foram testemunhas ocular de Cristo, viu Cristo ali e depois viu Cristo voltar para o céu, como o próprio apóstolo Pedro, e ele prometeu voltar, né? Então, hoje, a gente vê muitos temas, né, que é batido nas igrejas evangélicas, uns batem em cima de prosperidade, uns em cima de bênção, milagres, né, e outros são charlatões que até atrapalham o nosso ministério, porque hoje em dia, com os meios de comunicação, com TV, com internet, essas coisas vão mais rápido a público e as pessoas começam a criticar a gente, colocar a gente como se fosse um balaio de gato, colocando a gente como sendo igual a todas essas pessoas. Então, a gente é criticado muitas vezes pela nossa fé, porque eles pensam que a gente é igual a todos esses que ensinam coisas mentirosas. Mas nessa época, os irmãos a quem o Pedro escreveu essa epístola segundo Pedro, eles estavam passando também por uma aflição que era pessoas ímpias criticando eles. Ué, Jesus não disse que ia voltar, cadê a promessa da sua vinda? Né? Então, ele aqui está consolando os irmãos e falando para eles, olha, para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então, nessa época da pandemia, o que mais a gente viu muitos pregadores falando, a gente também sentindo, né? O perfume de Cristo se aproximando de nós, a vinda dele cada vez mais perto, isso é um fato, mas Deus não retarda a sua promessa, ainda que ele não vier aqui por os próximos dias ou anos, a gente sabe que Deus não atrasa, ele não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, porque ele é longânimo, porque ele não quer que nenhum se perca, mas que todos venham se arrepender. Então, é muito bom a gente saber disso, porque o arrependimento é de cada um, mas o evangelho, a palavra de Deus, está nas nossas mãos para que a gente fale. E está ficando cada vez mais difícil expor o evangelho, porque nós chegamos naquele tempo que as pessoas têm comichões na orelha, não quer ouvir nada de Deus, mas ainda assim nós precisamos de usar os meios que a gente tem para que essa palavra chegue, porque Deus, ele não quer, ele tem paciência, longanimidade, porque ele não quer que ninguém se perca. Mas aqui, que interessante, ó, mas o dia do Senhor virá, como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. A gente vê que depois que aconteceu o juízo do trono branco, essa terra será destruída por completo, tá? Isso aqui o apóstolo Pedro, ele falou depois da morte de Cristo, muitos anos depois, ele está instruindo a igreja sobre isso, que vai acontecer esse dia, que eles não fiquem achando que vai estar demorando, porque vai chegar. E tudo que há na terra, todos os elementos vão se queimar
e vão se acabar tudo, tudo em fogo. Está sendo entesourado pelo fogo. Vamos ver mais um versículo. Olha só, Isaías foi escrito 700 anos, aproximadamente, antes de Jesus nascer. Aqui Jesus já nasceu, já morreu, já voltou para o céu, né? O Apocalipse trata desse assunto e Isaías já profetizou muito antes. Ele diz assim: todo o exército do céu se dissolverá e o céu se enrolará como um livro e todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide e como cai o figo da figueira. Então, tudo, o céu vai se enrolar como um livro, como um pergaminho. Né? Já pensou? Tudo que você vê agora, o céu que a gente fala que vai se enrolar, lembra que eu ensinei do primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, né? O firmamento onde a gente vê aqui, ele se enrola, ele abre tudo, e tudo que tem na terra se queimará. Vamos ver mais um versículo. Tem muitas coisas no Velho Testamento sobre escatologia. E o céu, aqui em Apocalipse, né? Já está falando para o futuro. E o céu retirou-se como um livro que se enrola. Naquele tempo, os livros eram feitos no pergaminho, né? Que se enrola. E todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, os grandes e ricos e tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E dizia aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e esconde-nos o rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então, agora aqui está sendo as últimas coisas mesmo, realmente. A Terra está chegando ao fim. Pode passar, Daniel. Muitas pessoas pensam assim que fala sobre o fim do mundo, mas eles não têm noção de quanta coisa vai acontecer antes para realmente chegar ao fim dessa Terra aqui. Daí vem as coisas boas agora, né? O céu aqui, na nossa imaginação, vamos pensar que toda essa terra aqui, a velha terra, passou, desapareceu, foi queimada, destruída. E aí vem a promessa de coisa boa, porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Então, eu acho isso aí, eu acho muito bom que a gente não precise lembrar, Deus vai tirar, a Bíblia fala, né, que a lembrança dos ímpios serão apodrecidas. Ele vai tirar da nossa lembrança as coisas passadas que pode causar um entristecimento na gente. E aí ele olha, João olha aqui em Apocalipse, Isaías escreve lá no Velho Testamento, e o João aqui, tendo as suas visões, ele olha e ele diz: e vi um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Lembra que também tem nos evangelhos, o céu e a terra passarão, mas a tua palavra não passará. Quer dizer, nós podemos confiar em tudo que está escrito na palavra de Deus, especialmente sobre a escatologia, essas promessas do que vão acontecer, porque a gente vê aqui que ele fala que até o céu que a gente olha, céu, terra, o firmamento que a gente olha para cima, as coisas que a gente vê nesse mundo, nessa terra, parece que nunca vai ter fim, né? Tanta coisa, mas vai passar, mas a palavra dele continua firme. Pode passar, Daniel. Então, aqui é a promessa de um novo céu e uma nova terra. E lá no livro de 1 Coríntios, eu amo esse versículo aqui. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, ainda que eu tente, e faz muitos dias que eu já estou pensando nessa aula, e por mais que eu penso o dia todo
né, nesse lugar, nessa promessa que Deus tem para nós, eu sou incapaz de, sabe, de visualizar exatamente o que vai ser do futuro. A gente vê na Bíblia, a gente pode ter uma ideia, mas a própria palavra de Deus fala que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu e jamais penetrou assim uma imaginação humana as coisas que Deus está preparando para nós. É demais, né? Então é uma coisa imensurável para nós humanos, mesmo nós que somos salvos por Cristo, nós podemos ter essa esperança, essa certeza, essa alegria, mas a gente só vai ter, ver isso, vai ser uma surpresa para nós, aquilo que Deus está reservando para a gente. Isso é uma coisa que tem que encher o nosso coração de alegria e esperança, em face de todas as coisas que acontecem, né, atualmente no nosso mundo. Pode passar, Daniel. Então, aqui, né, é alguém tentando fazer uma ilustração, né, uma imaginação que não chega perto, porque nós acabamos de ver o versículo que jamais a gente vai conseguir ilustrar a realidade daquilo que Jesus disse em João 14:1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar lugar, e quando eu for e preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, essa foi a palavra de Cristo para nos animar. Ele falou, eu vou preparar lugar. Então, a gente começa a imaginar o Jardim do Éden, que Deus criou em 6 dias, ele criou todas as coisas, inclusive o homem e a mulher, e era muito bom, era tudo muito bom. Até Deus, a opinião de Deus, ele disse, é muito bom. Agora, você imaginou que Jesus disse, prometeu para nós em João 14, que ele ia preparar lugar, e quando ele tiver preparado o lugar, ele ia voltar para levar a gente para onde ele estivesse, a gente ia estar também para todo sempre, tá? Então, eu lembrei agora, meu irmão Aurelino, Aline, Rosalvo, que gosta bastante de hino, acho que todo mundo que está aqui. Então, o pastor João gostava e eu também gostava muito daquele hino que falava assim, só isso será céu para mim. Vocês lembram, conhece esse hino? Quem conhece? Conhece esse, Aline? Sim. Bem? Sim. Não Só sei isso? quando Cristo Jesus É isso. qual o dia que hei de partir. Mas eu sei que notando o seu rosto a luzir, será grande glória para mim, né? Então tem um pedacinho que fala, o canto dos anjos ainda não sei, nem que sinfonias eu lá ouvirei, mas, mas eu sei Não que eu sei que falar, morada Jesus me vai dar. nem Acho que sei tem uma qual é o parte assim, né? nome que eu hei de chamar. Ele fala que só sei que o bem-vindo dele eu hei de escutar, só isso será céu para mim. Então eu gosto muito desse pedacinho que fala, só isso será céu para mim. Então eu acho assim, tudo que a gente vê em Apocalipse 21, 22, fala das belezas do céu, de tudo aquilo que Deus, que é imensurável na mente humana, tudo isso vai ser bom demais. Ah, isso aí. Eu amo esse hino. Aí, Daniel, põe esse hino para a gente cantar lá. Faz tempo que a gente não canta. Então, é muito emocionante esse hino, porque eu penso assim que só de estar na presença de Cristo para todo sempre, só isso não, né? Só de estar lá já é céu para mim. Já não precisava mais nada. Mas Deus, ele sempre vai muito além daquilo que a gente pode imaginar.
Então, aqui tem uma ilustração de uma cidade descendo, né? Porque é o que a Bíblia fala, que a gente vai ver lá no livro de Apocalipse, que João viu a Nova Jerusalém descendo do céu, enfeitada, como uma noiva, né? E ela está aqui em cima da cidade de Jerusalém terrestre. Então, tudo aquilo que tem no mundo, toda a terra, todo o céu, o firmamento que você vê, vai se desfazer e ele vai fazer nova todas as coisas. Ele fala, eis que faço nova todas as coisas. Um novo céu, uma nova terra. Então, vem a Nova Jerusalém, vem descendo. Então, vamos ver mais alguma coisa, para a gente ver como que vai ser isso aí. Então, eu peguei aqui, eu quero que vocês abram o livro de Apocalipse, que alguns versículos vocês vão ter que ler aí, ajudar eu, mas aqui fala, no livro de Apocalipse, as pedras do que vai ser feita a Nova Jerusalém, os fundamentos da cidade, vai ser de jaspe, né? E eu peguei lá na internet, eu tentei procurar a cor, a beleza dessas pedras para vocês terem noção. Porque eu sempre tinha curiosidade de saber, porque a gente nem conhece essas pedras, porque elas são caríssimas, né? Para fazer um anel, alguma coisa, já imaginou? Mas lá no céu, fala que os fundamentos, os alicerces, é interessante que quem aqui conhece um pouco do serviço de pedreiro sabe que quando vai construir um edifício, quando vai construir um prédio ou uma casa, a primeira coisa que se faz é os alicerces, os fundamentos. E lá nos fundamentos, não é bonito. Os fundamentos vai o quê? Pedra, areia, ferro, a ferragem, aquelas armação de ferro, para ficar resistente. Mas na Nova Jerusalém, que Deus está preparando, Cristo está preparando para nós, os fundamentos é feito de todo tipo de pedras preciosas. Vocês estão vendo a beleza dessa. Agora passa, Daniel, passa o próximo. Olha lá, crisólito é uma pedrinha verde, calcedônia azul, sárdio, toda mesclada, sardônica, topázio, esmeralda verde. Pode passar outra. Aí tá lá o jaspe, a safira, a calcedônia, esmeralda, repetindo, né? Sardio, sardônico, topázio, crisópraso, jacinto, ametista. Isso aí, eu estava pensando e meditando sobre isso. Por que que toda a cidade, todo a Nova Jerusalém vai ser toda adornada de ouro, de pedras preciosas, mas aqui eu achei interessante que os fundamentos, os alicerces da cidade têm essas pedras. Então eu estava pensando comigo que Deus quer mostrar para a gente que a coisa, o que é bonito, tem que estar aqui dentro de nós. Porque a beleza nossa é Cristo. Quando a gente tem Cristo, todas essas pedras preciosas, né, representa que a beleza de Cristo, que tem que estar dentro de nós, aonde a gente olha o exterior e a gente dá valor hoje em dia para aquilo que é externo, sendo que Deus valoriza o que está dentro do coração, o que está interno. Então, por isso ele, né, Deus é criador de tudo isso daqui, né, do ouro, da prata, das pedras preciosas. E nele está escondido todos os tesouros, tanto da sabedoria, da ciência. Ele que criou tudo isso daí, então ele não vai economizar. Então, toda essa beleza está aqui debaixo da cidade, e nós vamos ler depois os versículos. Eu queria só trazer essa ilustração para vocês verem a beleza dessas pedras, aonde a gente vai pisar. Então, hoje em dia, às vezes a gente é pisado. Tem muitos cristãos que conhecem Cristo, conhecem a palavra de Deus, e Jesus disse assim, olha, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. E se o sal perder o sabor, ele não presta para nada, a não ser para ser pisado pelos homens. E vocês sabem disso, porque eu sei que vocês conhecem pessoas que se desviaram da vontade de Deus,
da presença, que não saíram fora da vontade, da presença de Deus. E tanto aqui como onde vocês estão, sempre está acontecendo isso, infelizmente. E a gente vê que essas pessoas se afastam de Deus, começam a praticar as coisas desse mundo, e daqui a pouco a gente está vendo essas pessoas, igual a Bíblia fala, sendo pisado pelos homens, né? Ao invés de vislumbrar, de desejar chegar esse dia e entrar na Nova Jerusalém e pisar em cima dessas pedras preciosas, já pensou nós, mortais, pecadores como nós, ter esse privilégio de andar em ruas de ouro, pisar nos alicerces de pedras preciosas que eu nunca nem tive uma joia com as pedras dessa na minha vida, acho que nem vou ter, porque eu não ligo muito para essas coisas, mas é lindo, né? Maravilhoso. Então você vai pisar em cima disso daí. Ao invés disso, tem crente que conhece a palavra de Deus e ao invés dele estar esperançoso em pisar nessas pedras preciosas, ele está igual o sal que perdeu o seu sabor e está sendo pisado pelos homens. Então, a gente precisa meditar nisso, nunca sair da presença de Deus e estar sempre firme, né? Na esperança de que um dia nós vamos estar desfrutando de tudo isso daqui. Pode passar, Daniel. Eu estou travada com a cara horrível aí, viu? Vocês não dão risada, não. O raiar de um novo tempo. Então, aqui já passou tudo que era de ruim, de ruim. E a gente nem vai ter memória dessas coisas terríveis que a gente vê hoje em dia, da violência, do pecado, da morte. Todos os inimigos foram vencidos por Cristo, né? E o último inimigo foi a morte, que Jesus derrotou, né? Foi jogado no lago de fogo, não existe mais morte. Então, a nova terra, vai haver uma nova terra, né? Então, se essa terra que você já acha que é bom, que é maravilhoso, imagina Deus falando que viu João aqui, ele diz que viu um novo céu e uma nova terra. E ele viu também a nova Jerusalém. Você vê aqui que são coisas diferentes, tá? Vamos abrir. Vocês estão no Apocalipse 21? Quem está aí que pode ler para mim? Eu tô. Pode ler. Apocalipse 21, 1 e 2. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Tá vendo? Aqui fala que o mar já não existe. Eu amo o mar. Eu acho tão lindo o mar, tão maravilhoso, que só de olhar, às vezes, assim, na televisão, na internet, eu fico encantada com a beleza do mar. Mas o mar é um sinônimo, assim, de separação. O mar divide, né, povos, países, e o mar, ele tem uma inquietude, você já notou? É onda que vai, é onda que vem, é turbulências, e apesar da beleza do mar, é aterrorizante se você estiver em alto mar, você sabe, um navio, se você estiver lá e naufragar, por mais que você saiba nadar, é muito difícil você sair de lá, né? Então, é mistério também. Você olha o mar, assim, aquela imensidão de água, você pensa em quão misterioso é o céu. Mas a Bíblia fala que lá no céu, não, o mar, lá no céu, não vai haver mais mar, porque não vai haver separação de povos, nós vamos estar juntos. Lembra que na Torre de Babel foi dividido todas as línguas, foram separados, cada um começou a falar um idioma. Ali deu início a diferença de idiomas. Só que lá no céu nós vamos falar uma só língua, nós não sabemos qual vai ser, né? Provavelmente o hebraico, talvez, não sei.
mas aí nós vamos falar, nós vamos se comunicar a todos os povos que estiverem lá numa só língua, não vai haver mar, né, que é o sinônimo, representa separação, representa mistério, né? E lá a gente vai conhecer tudo. Nós vamos ter conhecimento de todas as coisas que para nós hoje é oculto, é difícil, como a gente está aqui tentando aprender o Apocalipse, a escatologia. Então lá vai ser tudo aberto, a gente vai poder conhecer, assim como nós somos conhecidos dele, tá? Pode passar, Daniel. Então, aqui nós vamos ver o novo céu, nova terra, sem mar e o novo céu. Isso aí é uma realidade, gente, né? Nós vemos que nesse novo tempo vai haver uma nova terra, um novo céu, onde não tem mar, e tem uma cidade chamada Nova Jerusalém. Pode passar. A Nova Jerusalém é a capital do estado eterno. 21 de Apocalipse. A Aline já está aí, continua. Vamos fazer o seguinte: todo mundo que tiver com a Bíblia, nós vamos em ordem. A Aline, a Rosângela, o irmão Aurelino, o Daniel, a Cássio e o Rosalvo. Vocês pegaram a ordem aí? Então, aí a Aline só repete o versículo 2, aí vai para a Rosângela, vai para o irmão Aurelino, vai para a Cássia e vai para o Rosalvo e para o Daniel. Pode ser nessa ordem. Então, vamos lá, Aline? Repete o 2, então. Repete o 2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para seu marido. Próximo agora, o 3. Rosângela, né? Então houve grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Próximo, o 4 agora. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Muito bem. Próximo. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Daniel. A Rosalva, né? Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, ele será o meu filho. Muito bem. Até aí, você leu que versículo, Daniel? O 7. O 7. Leu o 8 também. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Tá? Então, quem vai estar aqui na Nova Jerusalém? Todos aqueles que foram lavados e purificados pelo sangue de Cristo. Então, vai desfrutar desse lugar maravilhoso, onde não vai ter... Deus vai limpar dos nossos olhos toda lágrima, e não vai haver mais morte, nem tristeza, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas, essa vida aqui passou, é uma nova vida. E aí o Rosalvo deu esse versículo: quem tem sede, venha. Então, Deus está convidando ainda, né? É tempo do convite. Venha para participar desse maravilhoso momento. Vamos lá, então.
Pode passar, Daniel. Não, vamos até o 21, é isso mesmo. Vamos fazer a próxima rodada do mesmo jeito. A Aline, depois a Rosângela, depois a irmã Aurelina. A Cássia já leu? Cassinha? Li sim. Então vamos na mesma ordem. Vamos ver se vocês vão treinar o cérebro agora. A Aline começa no 9. E veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspis, como ao cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele Tá. que falava comigo, continua? Só um pouquinho, deixa eu comentar aqui uma coisa. Tá. Vocês podem ver que nas portas está o nome das 12 tribos de Israel. Nos fundamentos está o nome dos 12 apóstolos. Aqui está representando todos os salvos de todas as eras, do Velho Testamento e do Novo Testamento. Cada lugar, 3 portas ficava norte, 3 portas sul, 3 portas leste, 3 portas oeste, mostrando que de todos os lados do mundo, pessoas estão sendo convidadas, que até coincidência do mesmo versículo que o Rosalvo leu, né? Quem tem sede, venha e beba, de todos os lados, né? Do Oriente ao Ocidente, Deus querendo salvar pessoas. Nas portas da Jerusalém está sendo preparado para todos aqueles, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna de todos os lados do mundo. A todo lugar, né, em todo tempo é feito o convite para que todos se arrependam para desfrutar dessa glória. Pode começar a linha agora, na outra rodada. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e as suas portas e o seu muro. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. E Então, mediu, só um minutinho, irmão. Vocês viram aqui que essa cidade, ela está em formato de cubo. Um cubo gigante. Eu estava olhando, eu não tenho exatamente aqui porque eu esqueci, mas é 2.000 e poucos quilômetros de largura, de comprimento e de altura. Um cubo gigante. Pode continuar, irmão Aurelino. e mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. E a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, O quinto com sardônio, o sexto com sárdio,
o sétimo com crisólito, o oitavo com berilo, o nono com topázio, o décimo com crisópraso, o, o 11º com jacinto e o 12º com ametista. Terminou o 20. Você leu qual agora, Daniel? O 20. 20? Leu 21. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como um vidro transparente. Então, olha, aqui, por mais, né, que seja descrito o material que é feito, não dá para a gente imaginar a beleza. Às vezes a gente vai em alguma cidade, vê aquelas edificações tão lindas, que a gente fica bobo de ver a beleza. Imagina só como vai ser a beleza que Deus está preparando para nós. Nem precisava de tudo isso, né? Mas Ele preparou isso para aqueles que o amam. É emocionante isso daqui. Pode passar, Daniel. Vamos passar agora o slide, né? Capital do reino eterno, a Nova Jerusalém, do estado eterno. Apocalipse 21, nós já lemos do 2:21, então, tudo que ela no verso de 2 a 8, que a gente já leu, mostra a simbólica noiva do Cordeiro, é divina, elegante e dedicada. Então, você vê que aqui desce, é uma coisa assim que às vezes eu fico pensando assim, como que pode Deus amar a gente dessa forma, né? Às vezes a gente vê tanta coisa terrível, até na gente mesmo, né? A gente não merece nada disso. Só o fato da gente não ir para o inferno já seria bom demais, mas Deus ainda teve todo esse amor, toda essa dedicação para fazer essa beleza para nós, né? De ter um lugar que a gente vai passar uma eternidade olhando, porque é tão legal ver coisas, principalmente mulher, gosta de ver vitrine, roupa bonita, joia, nem que não precisa comprar, né? Às vezes eu saí com meu marido, eu queria olhar a vitrine, ele fala, mas você não vai, o homem não tem esse negócio, né? Ele fala, mas você não vai comprar. Eu falo, mas eu não quero, não é porque eu quero comprar, eu só quero olhar. Então, só de olhar para a gente já dá uma satisfação. Eu estou falando mentira, meninas? Verdade, irmã. Verdade. Não é legal? Eu gosto nossa, eu vou no shopping, ontem mesmo, a gente foi levar a Marina, minha netinha, lá em Londrina, aí no médico, né, daí depois passamos no shopping. Não compramos nada, nós só tomamos um sorvetinho do McDonald's. Mas olhar aquelas vitrines, aquelas roupas, joia, para os homens é um enfado, e para as mulheres, nossa, já sai contente de lá, né? Nem comprou nada. Então eu fico pensando que Deus, na sua bondade, no seu amor, Ele quer alegrar o nosso coração, Ele quer impactar a gente com essa beleza e mostrar para a gente que tudo que tem aqui nesse mundo não é nada perto daquilo que Ele quer proporcionar para nós, mesmo a gente sem merecer nada. Então, haverá uma total união, comunhão, louvor dos remidos com Deus, né? Ali é o tabernáculo de Deus com os homens, né? Ele falou, ali ele habitará com ele, ele será o nosso Deus. Então, quando Jesus esteve aqui, ele diz que o verbo se tornou carne e habitou entre nós. Essa palavra habitou no grego significa tabernaculou, né? Ele teve uma tenda, ele fez uma tenda humana. Deus fez uma tenda humana, uma carne. Já vai, filho? Vai com Deus. Então, Deus fez uma tenda humana, que é um corpo humano, para que ele pudesse habitar entre nós. E agora a gente vai poder estar ali num corpo glorificado, tendo perfeita comunhão com Deus, né? Só isso será céu para mim. E será curada todas as feridas e enxugada todas as lágrimas. Acabou a tristeza. Sua fonte inesgotável, aqui no 22 a gente não leu,
Então não vai haver, não precisa de energia, né? Não precisa de lâmpada. Vamos ler agora, Aline, 22. Vamos começar, fazer esse mesmo roteiro. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Rua? 22. Peraí que fechou minha Bíblia. 23. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Quem que é o próximo? Irmã, lê a minha Bíblia, faltando um pedaço da página. Já começa lá do 6. Tá. Então a Cássia lê para nós. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Olha só. Pode ir o Rosalvo agora. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Daniel. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. Tá. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Aqui, a Nova Jerusalém é o que a Bíblia fala. A Nova Jerusalém, essa cidade santa, ela vem, é a morada de Deus, é o trono de Deus e a morada que Jesus foi preparar para nós, né? Mas é interessante que fala que a porta não fecha, a porta da cidade fica aberta, né? As pérolas estão ali só enfeitando, mas está aberta, a porta está aberta. Então, a Bíblia também fala que Deus vai fazer novos céus e nova terra. Dá-se a entender que lá não é como se a gente tivesse aprisionado nesses 2.000 e poucos quilômetros, nesse cubo gigante, lá dentro. Não. Dá a impressão que a gente vai poder ter acesso ao mundo, mas não um mundo perdido, com pessoas, não. Vai tá disponível outras coisas. Deus vai criar novos céus, nova terra, como no Éden, e eu acredito que a gente vai poder ir e voltar. Lembra que ele falou, eu sou a porta, e quem entrar por mim entrará, sairá e achará pastagem. Jesus falou. E na Nova Jerusalém, a Bíblia fala que tem porta. Se a cidade é um cubo, se a gente vai ficar fechado lá, não precisava de ter porta. Então, se tem céu, e tem novo céu, nova terra, não tem mais nada de ruim. Satanás já saiu daqui, tudo que era a morte, o pecado, os pecadores não arrependidos não estão aqui, só estão os salvos, mas com essa liberdade de conhecer e de ser conhecido, eu acho que vai ser um lugar de reencontro, um tempo de reencontro, né? A gente vai rever amigos, como outro hino que fala, né? Meus amigos, ali eu verei, né? A gente vai ver o nosso Redentor, nós vamos ver os nossos amigos que já foram na frente, e, e nós vamos ter uma eternidade para tudo isso, para matar a saudade, para andar, nós vamos ver aqui que nós não vamos estar limitados a esse corpo aqui. Então, nós vamos poder ter desfrutar de tudo isso daí. A gente parou onde? Em que versículo? Estamos acabando, viu? 25. 25. Vai 26 agora. Tá, quem que vai ler? Você, E a ela, é o Camila. Daniel ou eu? Pode ir, Aline. E a ela trarão a glória e honra das nações. Tá. Então, você vê aqui que não vai precisar de lâmpada, de energia, porque ela está toda iluminada com a glória de Deus. Então, pode passar o slide, Daniel. Você já parou para pensar nessa frase aqui?
Como será viver no céu? Antes eu ficava pensando, mas será que não vai ser... Tem até gente que ousa fazer piadas indecentes, né? Sobre o céu, que vai ser... Ah, vocês devem conhecer alguma coisa assim, né? Eu não gosto nem de falar. Que lá no céu vai ser chato, que tem gente que vai preferir ir para o inferno, porque as pessoas acham que lá no inferno vai ser como aqui no mundo, como a pessoa está lá na farra. Não vai ser, não. A gente já viu que é o lago de fogo, onde o bicho não morre, o fogo não apaga, as pessoas estão atormentadas. Então, a pergunta vem para nós: como será viver no céu? Como será que vai ser? A gente vai ter alguma coisa para fazer lá? A gente vai ficar só olhando para a beleza do céu, deslumbrado lá, com o ouro, com as coisas? O que será que a gente vai fazer? Bom, nosso corpo no céu, a gente já sabe que vai ser semelhante ao corpo ressurreto de Cristo. Vocês lembram que quando Cristo ressuscitou, ele não ficou mais limitado no corpo dele. Quando ele estava no corpo, ele não podia estar em Betânia curando Lázaro e ao mesmo tempo estar lá evangelizando onde ele foi. Mas agora com o corpo glorificado, ele pode, num piscar de olhos, estar em todo lugar e sair na velocidade, né, do corpo glorificado. Foi assim que ele fazia, depois que ele teve aqui depois da ressurreição dele, ele estava conversando, de repente ele desaparecia. Eles estavam fechados num recinto, de repente Jesus falou, Pai seja convosco, e já estava lá dentro, no meio deles. Então, nós vamos ter esse corpo, igual ao de Cristo. Então, lá no céu, nessa nova Jerusalém, em todo o lugar que Deus preparou para nós vamos andar por todo lugar. Talvez a gente vai lá ver as galáxias, né? Subir aonde o homem hoje tenta ir e não consegue, né? Como que o homem tenta descobrir vida em outro planeta, tanta coisa que o homem quer saber mais que Deus, descobrir os mistérios que Deus deixa o que ele quer que seja conhecido. Tem coisa que o homem vai morrer e não vai saber ainda, de tanta coisa que se tem, de mistérios que a gente não conhece ainda. Então, lá nós vamos ter tempo para conhecer, uma eternidade para conhecer muitas coisas. Nós não vamos ficar igual o Gasparzinho, né? A gente pensar, Gasparzinho é um desenho muito antigo, um filme antigo que tinha aquele fantasminha. Eu achava que a gente ia ficar no céu, assim, aquelas almas estranhas, transparentes. Eu pensava tanta coisa antes de eu conhecer a palavra de Deus, e agora eu sei que nós vamos ter um corpo glorificado como o de Cristo, mas carregando todas as nossas características. Então, lá no céu, eu vou reconhecer o irmão Aurelino, o Daniel, a Aline, a Rosângela, a Cassinha, o Rosalvo. Eu vou reconhecer minha família que está lá. E eu acredito, essa aqui é a minha opinião, mas pelo aquele versículo que falou ali, que a gente já leu hoje, que Deus vai fazer a gente esquecer das coisas desse tempo aqui. Talvez ele vai fazer a gente esquecer das pessoas que a gente ama, que rejeitou Cristo, porque senão a gente vai ficar triste, não é verdade? Então lá mas que a gente vai se lembrar de nós aqui, a gente vai se lembrar, tá? E por que eu sei que a gente vai lembrar? Porque quando Moisés estava no monte, quando Jesus subiu no monte da transfiguração, lá apareceu Moisés e Elias e eles foram reconhecidos, né? E olha que Moisés e Elias não estavam em corpo ainda, porque não houve a ressurreição naquela época. E eles foram reconhecidos. Então, nós vamos ter esse corpo aqui, carregando as características que nós temos hoje, né? Talvez mais bonito, sem defeito. Se você perder os cabelos, você vai ganhar os cabelos. Então, você vai estar mais bonita, saudável e perfeito. Vamos passar aqui, Daniel, que eu anotei, fiz algumas coisas aqui. Então, qual que deve mover a nossa vida? Ó, a nossa pátria está no céu.
Então, tudo que você deseja aqui nesse mundo vai passar, vai queimar. Isso não significa que a mensagem de hoje, nossa aula de hoje, é para desanimar você de tudo. Como o povo no Novo Testamento, logo no começo, né, os cristãos primitivos, Jesus falou, olha, os anjos falaram, do mesmo jeito que vocês estão vendo ele subir, ele vai descer. E eles pensaram que aquilo seria logo. Então, eles viviam nessa esperança, eles pregavam o evangelho. Então, isso é o que a gente tem que fazer. Pensar que pode ser hoje ou amanhã. Mas aí, como eles achavam que era uma coisa muito imediata e eles tinham saudade, certamente, porque eles conviveram com Cristo, pessoalmente, a saudade era tão grande que eles pensavam que podia ser ali naquela época. Então, muitos estavam deixando até de trabalhar, de fazer as coisas, porque eles estavam desejando a volta de Cristo. E agora o que a gente vê é o contrário, as pessoas elas estão esquecendo desse fato que vai ocorrer muito em breve, que a gente canta que em breve Jesus voltará. Então, a gente tem o pé muito grudado nessa velha terra aqui, que vai enrolar como um livro, como um pergaminho, e a gente esquece de olhar para as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado, à destra do Pai. Então, a nossa pátria está no céu, não está aqui, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, que adoece, que tem cansaço, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de subordinar a si todas as coisas, no livro de Filipenses. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Nesse corpo, lembrei de outro hino agora, aquele que fala, se no cego o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Então, nesse corpo aqui, nessa carne, a gente não pode contemplar a glória de Deus. A gente morre. Mas lá, quando Cristo manifestar e transformar esse corpo abatido no corpo glorioso dele, então nós vamos ser semelhante a ele e haveremos de vê-lo como ele é. Não é? Isso aí não é uma glória? Pode passar, Daniel. Jesus em seu corpo, no corpo glorificado, o que Jesus fazia? Ele comeu peixe e mel. Vocês lembram quando os apóstolos, eles voltaram para Galileia, voltaram para o mar e foram pescar, depois da morte de Cristo, né? Eu vi uma pregação que o pregador dizia assim, tem muita gente que fala que os apóstolos desanimaram, que Pedro, Tiago e João desanimaram porque Jesus morreu, e aí eles voltaram e foram pescar, não queria mais saber da vida. Mas, na verdade, ele disse assim, eu achei interessante o pensamento dele, ele disse assim, olha, Pedro, depois que ele negou Cristo, né, que ele lembrou de tudo aquilo que Cristo já tinha falado para ele, e ele estava em falta, ele estava doendo dentro dele, pesaroso do que aconteceu, dele ter negado Jesus. Então, o que ele fez? Ele voltou lá para o lugar onde ele encontrou Cristo. Você sabe que no livro de Apocalipse, Deus admoesta a igreja de Éfeso, que fala assim, olha, arrepende-te de onde, volta onde caiu, não arrepende de onde caísse e volte a fazer as primeiras obras. Então, por exemplo, aqui, eu acredito que ele voltou lá no lugar onde ele conheceu Cristo, e Cristo falou, larga as redes e vem e me segue. Então, ele voltou e estava pescando lá, e pescar, e aconteceu a mesma coisa. Ele pescou a noite inteira e não pegou nenhum peixe. E Jesus falou, olha, joga as redes do outro lado, nas águas mais profundas. Ele falou, mas nós pescamos a noite inteira. É uma repetição aqui. E ele, a hora que joga, ele acha o peixe. Então, Jesus se mostrando ali que era ele.
E na beira da praia, Jesus já estava ali, já tinha um peixe preparado para ele, uma ceia, né? Então ele comeu com eles. Então significa uma boa notícia, eu me importo muito com isso, que eu gosto de comer, é que vai ter comida, eles vão comer no céu, tá? Daniel, você acha esse versículo para mim? Olha, só mais 10 minutinhos, nós vamos acabar. Acha esse versículo para mim e o Rosalvo acha o João 21, 4 e 10. Vai mostrar aqui para nós que no céu a gente vai comer. E no livro de Apocalipse fala que a gente vai poder comer do fruto da árvore da vida. Lembra que quando Adão pecou, ele foi expulso porque ele poderia, com o pecado, se alimentar daquele fruto da eternidade sem ser salvo. Não podia, né? Agora, lá no céu, na Nova Jerusalém, a gente vai poder comer do fruto da árvore da vida. Lê para mim, então, Lucas 24, 41, 2 e 3. Tá bom. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto. E eles perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele comeu na presença deles. Agora, João 21, 4, 10. Pode ser assim, o Rosalvo pode ler esse para mim, esse trecho. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Então lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: Trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Tá vendo? Então, ali eles comeram juntos, né? E Jesus já estava com o corpo glorificado, igual nós vamos ter. E comeram. Então, lá na eternidade, nós vamos poder comer. Ele podia ser tocado. Lucas 24. O Daniel, acho que já está nele aí, não tá, Daniel? Tô. Lê aí para mim, então. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. E ele lhes disse: Por que vocês estão perturbados? Por que se levantam dúvidas em seus corações? Vejam as minhas mãos, os meus pés, sou eu mesmo. Toque-me e vejam. O espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. Não é legal isso? Saber que lá no céu a gente vai poder se abraçar e a gente não vai ser Gasparzinho, né? O fantasminha que não tem, que não pode ser tocado. Que lá era só uma brincadeirinha, né? Mas nós vamos poder se tocar, abraçar. O Rosalvo já está no João 21, pode ler o 20, 26 e 27. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tá vendo? Então,
Outra coisa que a gente descobriu, a gente vai poder comer, vai poder ser tocado. Outra coisa, a gente vai ser reconhecido pelas pessoas. É o que eu falei para vocês. Agora eu vou pedir para a Rosângela, Lucas 24, 30, 31 e o só o 36. 30, 31 e o 36. A Cássia leu o João 20, 15 e 16. E a Aline o 19 e o 20. Então, aqui, ó, aqui vai. Lucas, Eu acho uma das coisas boas a gente poder ser reconhecido. Vamos ver lá. Pode ler, Rô. qual que você disse, Lucas? Lucas 24, 30, depois o versículo 31 e o 36. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. 36. Isso. Falaram ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhe disse: paz seja com Está cortando aqui. Muito bem. Então, você vai poder ser reconhecido lá, né? A Aline vai ser a Aline, eu vou saber que ela é a Aline. Vou poder ver a Rosângela e saber que ela é a Rosângela. João 20, 15, 16, depois 19 e 20. Vamos lá. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levastes, dize-me aonde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Então, aqui é quando ela reconhece ele, a Maria Madalena reconhece Jesus lá no sepulcro, né? Então, nós vamos poder ser reconhecidos. Eu vou ver a Dona Alta lá no céu, né? A gente vai se reconhecer lá e isso aí vai ser uma festa, um reencontro, né? Não era limitado pelo espaço físico, ele atravessava portas fechadas, né? Teletransportando-se. Aqui a gente acabou de ler que ele entrou e falou com Tomé: Pai, seja convosco, não abriu porta, nada. Então, isso significa que a gente vai poder, se a minha morada ficar aqui no norte da Nova Jerusalém, e você estiver lá no sul, a gente, num piscar de olhos, eu posso ir lá e estar com vocês podem vir estar comigo, e vai ser assim, né? Nós não vamos estar limitados para se locomover. Agora acho que acabou, né, Daniel? Tem mais um só. Não vai ter versículo. Só a conclusão. A vida futura no céu e na nova terra será marcada pela presença eterna do próprio Deus, o que fará toda a diferença, né? Um lugar sem lágrimas, sem morte, sem luto, sem pranto e sem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E o que podemos chamar de verdadeira felicidade, né? De felicidade eterna. É o que hoje o ser humano está procurando, felicidade em tanta coisa, que a gente acabou de ver que vão se queimar, desaparecer, e Deus vai fazer nova todas as coisas. Então, nesse lugar, você vai servir a Cristo, né? Nós não vamos ficar parados a eternidade lá, sem ter o que fazer, nós vamos aprender todos os mistérios, coisas que a gente não sabe hoje, nós vamos saber claramente de tudo, nós vamos estar na presença de Deus e servindo a Ele, tendo comunhão uns com os outros, sem ter amargura, sem ter desavenças, né? Nós vamos ter um amor puro e verdadeiro, o amor vai ser de uma maneira assim
extraordinária e tudo mais de que a gente aprendeu, eu quero que vocês aprendam mais, que vocês imaginem tudo isso aí, viver e começar a desejar o céu, né? Começar a pensar nas coisas de cima, pensar nas coisas do alto, onde Cristo está sentado, lá na glória de Deus, preparando tudo, tudo, né? Talvez a Nova Jerusalém já está pronta, né? Toda prontinha já, só esperando o comando, né? Para o dia que tudo isso acabar, porque para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Ainda vai acontecer bastante coisa, como nós vimos, né? Os 1000 anos do milênio, a grande tribulação, só que para Deus isso aí é um tempinho minúsculo, porque a eternidade é uma coisa que não tem fim. Já pensou ser feliz sem fim? É muito bom, né? Então, gente, a gente encerra esse estudo, tá? Tem outras coisas, eu pretendo dar um livro de Apocalipse aí, mais para frente, pegando de capítulo por capítulo também, que é uma outra aula que a gente dá. Aí eu espero ter vocês de novo, vocês foram guerreiros, chegaram aqui até o fim, e vocês viram que não é tão difícil assim. Mas se vocês quiserem repetir quando tiver de novo, pode repetir se vocês gostaram de aprender. E se ficou alguma dúvida, vocês podem falar. Eu quero que vocês comentem no grupo. Eu vou deixar um... Eu queria fazer uma provinha, assim, durante a aula com vocês, mas não vai ser possível porque fica muito, prolonga muito tudo. Mas a gente vai pôr um vídeo com os eventos escatológicos lá, e vocês vão ver o vídeo, e eu vou deixar lá um questionáriozinho que vocês podem fazer, olhando tudo, relembrando o que vocês aprenderam, tá? Para me avaliar como é que foi. E depois você vai deixar lá e acabou a nossa aula. Hoje é o último dia, eu estou sentindo já até saudade já. Eu quero que vocês falem se conseguiram aprender alguma coisa. Cassinha, você acha que abriu um pouco mais o entendimento? Irmã, graças a Deus, eu fiquei muito feliz. Ainda hoje eu falei, meu Deus, eu não estou passando muito bem. Eu falei, eu não acredito, último dia de aula, para. Aí eu comecei a orar, porque eu achava que eu não ia conseguir terminar. Porque foi uma das matérias, eu acabei fazendo todas, né? Todas as matérias. Olha que bom. Aí foi uma das matérias que eu falei, puxa vida, tá difícil. Mas é muito importante para mim isso. Eu falei, isso é muito importante. Eu preciso aprender, eu preciso entender, né? E como eu falei para a senhora da outra vez, que eu tive a oportunidade de falar para uma cliente sobre isso, né? Uhum. Então, foi muito importante. Graças a Deus, hoje tem coisas assim que fica meio complicado. Eu dou uma lida, pego o versículo, olho de novo, aí eu falo, nossa, ainda bem, graças a Deus eu conseguia. E hoje eu já entendi bem melhor, graças a Deus. Tá. E aí também, quando a gente tiver de novo, tem pessoas que faz 1, 2 vezes, 3 vezes até, porque tem coisa que é difícil de assimilar mesmo. Mas também, se você estiver estudando, revendo matéria e tiver alguma dúvida, vocês podem me chamar, vocês têm o contato meu, e aí eu passo, a gente explica, tá bom? Aline, você? Eu também só tenho a agradecer, Sônia, porque através das aulas, tudo que pude aprender, e me deu mais vontade de aprender mais e mais sobre a Bíblia. Até eu mando muita coisa para o pastor Gilberto, que eu acabo pegando uns versículos que eu não entendo, aí eu mando às vezes bem tarde da noite que eu tô lendo a Bíblia. Aí a gente acaba debatendo também, eu falei, e com as aulas de estudando Apocalipse, eu falei, a gente pode falar sobre o fim dos tempos, mas falar com base na Bíblia, né? A gente agora tem
tem mais experiência, a gente sabe, pode mostrar ali para as pessoas como que vai ser o inferno, como que vai ser o céu. A gente não sabe certo como vai ser, mas tem uma noção, né? É isso mesmo. Para poder falar para quem ainda não é salvo. Aham. Muito bom. Vamos sentir falta. É muito bom. Mas a gente vai ter outras matérias boas. Quero contar com vocês na próxima. Eu já estou Rodada. matriculado no próximo curso. Não sei se é a irmã que vai dar aula. Se Deus quiser, nós vai se encontrar. Nós vamos. Rosângela conseguiu. Vocês começaram desde a primeira aula, Rô? Sim, não, acho que eu comecei a segunda ou terceira aula, se não me engano. Mas eu assisti o vídeo da primeira, das duas, acho que acredito que das duas que eu perdi. Foi muito bom, é um assunto bem complexo, né? Então, é claro que algumas coisas acabam passando desapercebido. Então, é interessante refazer de novo, né? Eu acho. Mas eu gostei muito, aprendi muitas coisas e a melhor parte, né? Essa última aula é imaginar o que nos aguarda, né? O que a gente tem, que Deus prometeu para nós. E também vocês conseguem agora, assim, fazer uma ordem cronológica na mente de vocês, o que vai acontecer. Primeiro os sinais do tempo, depois o arrebatamento, depois a grande tribulação. Vocês conseguem ter um roteiro assim na mente de vocês? Consegue, Rosângela, agora? Quando você para e pensa. Ficou mais fácil, isso que né? era, às vezes ficava meio confuso, né? E às vezes a gente acabava se perdendo, mas agora sim ficou bem mais claro. E é claro que em algum momento dá uma vacilada, mas eu só recorri às anotações, ou assistir algumas outras aulas que vem novamente, né? Isso. Rosalva, algo a declarar? Ô, Sônia, valeu a pena, né? Foi muito bom. Assim, já tinha visto alguns estudos em Apocalipse, seja aí com anos atrás, recentemente também na igreja, nos cultos do meio de semana, também tivemos um estudo. Não foi tão aprofundado como nós tivemos aqui, e eu só tenho a agradecer a Deus pela sua vida, ter te usado aí nesses dias, nessas aulas. E como já foi dito por todos, né? Apocalipse, na verdade, é um assunto que causa um certo temor em abordar e estudar, mas é importante que nós passemos por ele, porque nós precisamos estar cientes das coisas, daquilo que nós vamos passar, daquilo que nos aguarda, como a Rosângela disse aí, e sabendo, estando ciente das coisas referentes ao Apocalipse, até os dias atuais que nós vivemos, é mais fácil de digerir. É mais fácil de digerir, sabendo que são coisas que estão previstas para acontecer e a gente sabe que, ainda que passemos por alguns momentos aí de tribulação, por alguns percalços aí, o melhor está por vir, né? O melhor está reservado para aqueles que creem em Cristo. A tribulação desse tempo presente não se pode comparar com a glória, né? Amém. Que há de ser revelada. O irmão Aurelino, foi muito bom ter o senhor aqui, sempre participativo. O que o senhor conseguiu aprender algo novo? Irmã, graças a Deus, eu só posso pedir a Deus que abençoe mais e mais a irmã, possa iluminar cada vez mais o coração, o caminho da irmã, porque a irmã aprendendo, nós também aprendemos. E eu tenho aqui um registro, a irmã tinha começado a falar sobre o tamanho da Nova Jerusalém, e eu tenho um registro aqui, rapidinho eu passo para os irmãos que participam do estudo. Sim. A cidade, ela é quadrangular, a distância seria 2.500 quilômetros quadrados, isto é, será quadrangular com 2.500 quilômetros quadrados. Se fosse assim para dividir em ruas, daria 8 milhões de ruas de 2.500 quilômetros.
Sabemos que cidade Que importante, né, irmã? legal, né? Que Não bacana, contando né? ainda que a altura também seria de 2.500 quilômetros. Era um cubo, né? Um cubo. É verdade. Muito legal, irmão. Foi Então muito vale a bom. pena, irmã, a gente, graças a Deus, estar preparado para Isso. entrar nessa nova Jerusalém, né? Amém. Vai ser Isso mesmo. Essa espetacular, é né, a, como a no- irmã disse, né? Essa é a doce esperança do crente, né? Saber que um Verdade, irmã. dia Deus vai fazer nova todas as coisas e não vai haver mais tristeza, não vai haver mais esse sofrimento que às vezes a gente passa por aqui, nesse É, mundo, né? irmã. Quando a irmã citou lá aquelas pedras bonitas lá, né? Aham. Toda cor. Eu fiquei lembrando que o Lúcifer, né? Ele tinha um Uhum. Éden que tinha aquelas pedras também, né? E ele Sim, foi orgulhoso, né? E acabou caindo no. pois é. Isso aí mostra, por isso que eu falei que a beleza tem que estar aqui escondida aqui dentro do nosso coração, né? Às vezes Verdade. aquilo que a gente vê por fora não é o que está lá dentro. Muito bem, E, irmã. Deus abençoe, tá? e o Daniel, então, fala alguma coisa aí, Daniel, porque o Daniel, ele já ouviu esse estudo muitas vezes, né, Daniel? Eu Daqui já uns estou dias, já ele que vai dar aula para tô na vocês. pós-graduação já, estamos formando para mestrado também. Ele gosta Né? de escatologia também, junto Nossa, comigo. eu gosto, e eu já fiz as duas escatologias, né? Eu fiz essa da primeira, de capítulo por capítulo, e essa agora por cronologia, né? Cronológica. E é maravilhoso, né? A gente, principalmente essa aula, eu acho que é a melhor, né? De saber como vai ser o lugar onde a gente vai viver, né? A gente tenta imaginar, mas, né? Como falo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Mas eu quero aproveitar e convidar os irmãos para os nossos próximos cursos aí, né? Já quero entrar aí e falar sobre do um com Deus, né? Quem não fez ainda, quer refazer de novo, ou chamar um outro irmão, um amigo, um parente, né? Vai ser na quinta-feira, né? A partir do dia 2 de setembro, né? Então, quem quiser participar, faz inscrição lá para a gente colocar no grupo, né? São só 10 aulas, né? Rapidinho, passa rápido, e é muito bom, né? Quem fez, quem ainda não fez, aproveita, né? E as outras matérias que a gente está continuando no seminário, né? O princípio de vida agora vai para a sexta, né? Vai ser o princípio de vida 3 agora com a Sônia, né? A Sônia vai dar continuidade também. O Gilberto vai dar continuidade no dele e o Silvio continuidade do Velho Testamento também. Tá? Então, façam a inscrição lá, quem tem interesse. Seria muito bom se você puder convidar alguém que você queira que aceite Jesus, não só pessoas da igreja fazer um com Deus na quinta, mas pessoas que você queira que ouça o evangelho, você fala para eles, olha, vamos fazer um curso, são 10 aulas, melhorar o nosso relacionamento com Deus, porque no Um com Deus também ajuda o nosso relacionamento com Deus, e pessoas que ainda não têm certeza da sua salvação, ali ele vai tirar a dúvida, né? Vai ser evangelizado, porque ele vai entender direitinho. Então, na sua igreja, os novos convertidos e os velhos também, porque melhora, assim, dá uma renovada nas coisas que a gente faz tempo que não vê. É muito bom um com Deus. E o princípio de vida que a gente vai fazer na sexta vai ser a terceira etapa. Aí a gente fecha essa matéria, tá? Eu espero ver vocês no começo de setembro, tá? Anima aqueles que não terminaram o curso. Eu sei que às vezes cansa, tem tanta coisa, né? Eu também, é tanta coisa que acontece no dia, é uma luta, porque quando a gente vai fazer essa obra, o inimigo não quer que a gente conheça a palavra de Deus, né? Em Oséias tem um versículo que fala: o meu povo pereceu por falta de conhecimento. Então, é o que tem acontecido, as pessoas estão perecendo por falta de conhecer a palavra de Deus. Que não seja assim com a gente, que a gente possa estar junto nesse momento aqui virtual mesmo,
né, para a glória de Deus. Muito obrigada a todos vocês que foram fiéis até aqui, tá? Eu sei que vocês vão ter o galardão de vocês, tá? Tem um hino, Sônia, 504 também, que fala do céu. Que fala, tenho amigos fiéis lá no céu que desfrutam o gozo na luz, que já venceram os males daqui e lá cantam louvor a Jesus. É bonito de ver, né? É bonito. De ouvir. Muito bonito. Então, agora, eu vou pedir que o irmão Rosalvo encerre essa aula, esse semestre, agradecendo a Deus por nós, pela vida de cada um, e orando para aqueles que não chegaram até aqui, onde vocês chegaram, para que no próximo eles venham de novo, tá bom? Oremos, então. Pai de amor, nós te rendemos graças, Senhor, por esta maravilhosa oportunidade que nos concedeste, ó Deus, de aprendermos mais a respeito da tua palavra. Damos graças pela vida da irmã Sônia, Senhor, quem o Senhor tem usado, Deus, todos esses dias, e ainda, com certeza, Deus usará mais em outras ocasiões. Que o Senhor esteja derramando chuva de bênção sobre a vida dela e de sua família. Derrama chuva de bênção, Deus, sobre a vida e família de cada uma dessas pessoas, Deus, dos irmãos que participaram dessa aula, dessa forma remota. Que o Senhor esteja, Deus, abençoando a vida de cada um, que o inimigo não tenha nenhum privilégio sobre nossas vidas. Pedimos a Ti, Senhor, as Tuas bênçãos sobre aqueles que iniciaram, Pai, esse curso, mas até aqui não chegaram, motivos o Senhor sabe. Esteja com cada um deles, desperta, Senhor, em nós o desejo de aprendermos mais de Ti, aprendermos e colocarmos em prática e compartilharmos com outras pessoas, Deus. Nós pedimos as Tuas bênçãos, Deus, sobre a nossa noite de descanso, como em outras ocasiões, pedimos desde já as Tuas bênçãos, Deus, nas programações em todas as igrejas desse final de semana, que tudo, Deus, seja para a Tua glória. Pois é que te oramos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe todos vocês, um ótimo final